Imagine um mundo onde o que conhecemos hoje se transforma drasticamente. Os eventos profetizados na Bíblia se desdobram diante dos nossos olhos, e a humanidade enfrenta um período de tribulação sem precedentes. Esse é o cenário dos 7 anos da Grande Tribulação. Um tempo de desafios e provações que marcará o fim dos tempos, conforme previsto nas Escrituras Sagradas. No cenário profético das Escrituras, os 7 anos da Grande Tribulação representam um período crucial que alterará o curso da história como a conhecemos. O início desses 7 anos é marcado pela assinatura de um pacto, chamado de Pacto com Muitos, que inicialmente promete uma paz aparente e duradoura ao mundo. Esse pacto, negociado por líderes mundiais em busca de estabilidade e segurança, é celebrado como um marco de cooperação global e harmonia entre as nações. Contudo, essa paz ilusória logo se revela como uma fachada frágil diante dos eventos que se desenrolam. O Pacto com Muitos é apenas o prelúdio para uma série de acontecimentos catastróficos que abalarão profundamente a estrutura da sociedade humana. A aparente estabilidade é substituída por uma sucessão de crises e desafios que testarão a resistência e a fé da humanidade. À medida que os anos da Grande Tribulação avançam, as consequências desse pacto se tornam cada vez mais evidentes. O que começou como uma promessa de paz se transforma em um período de agitação e incertezas. Os líderes que negociaram o pacto enfrentam dilemas éticos e políticos complexos, enquanto a pressão de diferentes facções e interesses entra em conflito com os princípios fundamentais da humanidade. A economia global, que inicialmente parecia se estabilizar, entra em colapso devido a eventos inesperados e crises sistêmicas. O desemprego aumenta drasticamente, criando uma atmosfera de desespero e desesperança em muitas partes do mundo. A escassez de recursos básicos, como alimentos e água, leva a conflitos regionais e tensões geopolíticas que ameaçam a segurança internacional. Além disso, fenômenos naturais intensificados por mudanças climáticas globais contribuem para a devastação e o caos. Tempestades violentas, secas prolongadas e aumento do nível do mar afetam comunidades inteiras, deslocando milhões de pessoas e exacerbando as condições de vulnerabilidade e desamparo. A sociedade já fragilizada é confrontada com questões existenciais e morais profundas. O tecido social se desgasta à medida que divisões ideológicas e culturais se aprofundam, alimentando conflitos internos e externos. Nesse contexto de turbulência e instabilidade, a humanidade é confrontada com a necessidade urgente de buscar respostas e soluções para os problemas que assolam o mundo. O Pacto com Muitos, que inicialmente parecia oferecer esperança, revela-se como um prenúncio sombrio dos desafios que estão por vir nos anos da Grande Tribulação. Durante os 7 anos da Grande Tribulação, o surgimento do Anticristo como uma figura de autoridade global é um dos eventos mais marcantes e impactantes. Este período testemunha a ascensão desse líder carismático e enganador, cuja influência se estende por todas as nações, buscando alcançar controle absoluto sobre os destinos do mundo. O Anticristo emerge em meio ao caos e à confusão que caracterizam os primeiros anos da tribulação. Sua ascensão é facilitada pela fragilidade das estruturas políticas e sociais que foram abaladas pelos eventos catastróficos e pelas crises econômicas e ambientais que assolaram o planeta. A promessa de ordem e estabilidade sob sua liderança carismática é acolhida por muitos como uma tábua de salvação em meio ao caos reinante. Sua estratégia é meticulosamente planejada, apresentando-se como um líder visionário e pacificador, que oferece soluções para os problemas prementes da humanidade. Utilizando técnicas de propaganda e manipulação de massas, o Anticristo conquista seguidores fervorosos, que veem nele a esperança de um novo mundo ordenado e próspero. Sua influência avassaladora se estende por todas as esferas da sociedade, desde o âmbito político e econômico até o cultural e religioso. Através de alianças estratégicas e acordos de cooperação, ele consolida seu poder, ganhando o apoio de líderes influentes e organizações internacionais que veem nele um parceiro para a construção de uma nova ordem. No entanto, por trás da fachada de liderança carismática e benevolente,
o anticristo revela sua verdadeira natureza maligna e sua agenda de dominação absoluta. Ele utiliza métodos brutais para silenciar dissidentes e opositores, eliminando qualquer resistência ao seu reinado tirânico. Sua sede de poder e controle não conhece limites, e ele emprega todas as estratégias possíveis para subjugar as massas e impor sua vontade sobre todos os aspectos da vida humana. O culto à personalidade que se forma em torno do anticristo é marcado por um fervor quase religioso, onde suas palavras são aceitas como verdade absoluta e sua autoridade é inquestionável. Muitos são seduzidos por sua retórica eloquente e suas promessas de grandeza e prosperidade, entregando-lhe sua lealdade e devoção sem reservas. Aqueles que se opõem ao anticristo enfrentam perseguição implacável e punições severas, sendo marginalizados e silenciados em meio ao clamor da massa que o apoia cegamente. Aqueles que se recusam a aceitar sua autoridade são rotulados como dissidentes e tratados como inimigos do novo sistema que ele busca estabelecer. No entanto, à medida que os anos da grande tribulação avançam, as máscaras começam a cair e a verdadeira natureza do anticristo é revelada para todos verem. Sua tirania e opressão despertam a resistência de muitos que antes o adoravam. E as sementes da rebelião começam a brotar em meio à escuridão que ele tenta impor sobre o mundo. O reinado do anticristo é um período sombrio e desafiador. É um tempo de provação e tribulação para aqueles que permanecem fiéis à verdade e à justiça, mas também um período de oportunidade para despertar consciências e revelar a verdade que liberta das garras do engano e da mentira. O cenário global é marcado não apenas pela ascensão do anticristo e pela agitação política e social, mas também por uma série de eventos catastróficos de origem natural. Essas catástrofes são parte integrante das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, revelando a manifestação da ira divina e a resposta da natureza diante da corrupção e do mal que assolam o mundo. As Escrituras nos alertam sobre as pragas e catástrofes naturais que estão por vir durante esse período. Entre elas, destacam-se terremotos de magnitude sem precedentes, capazes de desencadear tsunamis devastadores. Esses tremores sísmicos, além de sua intensidade física, carregam consigo um simbolismo profundo, representando a instabilidade e o colapso dos fundamentos sobre os quais a sociedade humana se apoia. Além dos terremotos, é marcada também por pestes e doenças que assolam a humanidade, levando a epidemias e pandemias de proporções alarmantes. A disseminação rápida de doenças contagiosas e a falta de recursos médicos adequados tornam essas pragas ainda mais devastadoras e gerando pânico e desespero entre as populações. A natureza, por sua vez, responde de maneira feroz e implacável. Tempestades intensas, furacões destruidores, secas prolongadas e inundações catastróficas durante os anos da Grande Tribulação. As Escrituras nos advertem sobre o aumento da intensidade e da frequência desses eventos durante os anos da Grande Tribulação, servindo como sinais do tempo e chamados à reflexão e ao arrependimento. Há também um aspecto marcante desse período: a perseguição aos santos. Os seguidores do Altíssimo, aquele que reina para sempre, são alvos de uma perseguição implacável por causa de sua fé inabalável na palavra de Deus. Aqueles que se recusam a renunciar à sua fé são considerados como obstáculos ao novo sistema de governo e são tratados como inimigos do Estado. Eles são identificados e marcados como dissidentes, sujeitos a perseguições sistemáticas e a medidas punitivas cruéis, enquanto outros enfrentam a crueldade por se manterem fiéis aos princípios do Evangelho. A mensagem de amor, perdão e redenção proclamada pelo Evangelho é considerada como uma ameaça ao sistema de controle e dominação imposto pelo líder maligno. No entanto, mesmo diante da adversidade e da perseguição, os santos permanecem firmes em sua fé, encontrando força e consolo na promessa da vida eterna e na comunhão com Cristo. Suas vidas se tornam testemunhos vivos do poder transformador do Evangelho, inspirando outros a se manterem fiéis em meio às tribulações e desafios da Grande Tribulação. Isso tudo cria um ambiente propício para o surgimento de uma falsa religião, que busca unificar todas as crenças sob uma única bandeira.
Essa religião falsa, liderada pelo falso profeta, emerge como uma alternativa sedutora à verdadeira fé, atraindo muitos com seus sinais e maravilhas enganosos. A ascensão da falsa religião é parte integrante da estratégia do anticristo para consolidar seu poder e influência sobre as massas. O falso profeta, um líder carismático e astuto, utiliza técnicas de manipulação e engano para persuadir as pessoas a aderirem a essa nova forma de religiosidade, prometendo-lhes paz, prosperidade e salvação em troca de lealdade e submissão absoluta. Um sistema de crenças distorcido e manipulador, projetado para alimentar o ego e os desejos humanos, em vez de promover uma verdadeira comunhão com o divino. Ele, o falso profeta, se apresenta como um líder espiritual iluminado, capaz de conduzir as pessoas ao êxtase e à realização pessoal. Mas, na realidade, ele as conduz para longe da verdade e da genuína conexão com o divino. A sedução da falsa religião se intensifica à medida que as pressões e as crises da grande tribulação aumentam. Muitos, desesperados por respostas e esperança em meio ao caos reinante, são facilmente enganados pelos apelos aparentemente benevolentes da religião falsa. A promessa de segurança e estabilidade sob a liderança do falso profeta atrai multidões sedentas por soluções fáceis e instantâneas para seus problemas. No entanto, aqueles que permanecem fiéis à verdadeira fé são confrontados com a necessidade de discernimento espiritual e de resistência aos enganos da falsa religião. Eles reconhecem as artimanhas do falso profeta e se mantêm firmes em sua convicção na palavra de Deus, mesmo diante das pressões e das tentações que cercam o ambiente da grande tribulação. Os eventos se desenrolam de forma inexorável em direção ao clímax profético, conhecido como Armagedon. Uma aliança maligna se forma, unindo as nações sob uma bandeira de rebelião contra Deus. Os exércitos do mundo se mobilizam para a batalha final, reunindo-se na planície de Megido, o cenário profético onde a batalha de Armagedon terá lugar. Nesse momento crítico, as forças do mal, representadas pelo anticristo e seus seguidores, enfrentam a intervenção divina em um confronto decisivo. As Escrituras descrevem este evento como uma batalha onde as forças celestiais lideradas por Cristo se opõem às forças terrenas do mal, resultando em uma vitória final do bem sobre o mal. Enquanto as forças do mal confiam em sua superioridade militar e tecnológica, as forças celestiais trazem consigo o poder e a autoridade divina. O próprio Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lidera o exército celestial em direção à vitória final sobre o mal e à restauração da justiça e da paz na terra. É o momento culminante onde todas as profecias se convergem para um ponto de decisão crucial para a humanidade. A intervenção divina na batalha de Armagedon não é apenas um ato de juízo, mas também de redenção. É o momento em que o plano de Deus para a salvação da humanidade se concretiza plenamente, trazendo esperança e renovação para um mundo abalado pela tribulação e pelo pecado. Após a batalha de Armagedon, segue-se um período de julgamento e purificação onde o mal é completamente derrotado e a criação é restaurada em sua plenitude. É o início de um novo capítulo na história da humanidade, onde a justiça e a paz prevalecem sob o reinado de Cristo, o Príncipe da Paz. Ao término dos 7 anos da grande tribulação, vem um evento mais esperado e transcendental de toda a história humana: o retorno triunfal de Cristo. Este evento marcante não apenas encerra um período de tribulação e provação, mas também inaugura uma nova era de justiça, paz e restauração para a humanidade e toda a criação. O retorno de Cristo é descrito nas Escrituras como um evento de poder e glória incomparáveis. Ele virá nas nuvens, acompanhado por uma multidão de anjos e envolto em uma luz celestial que resplandece sobre toda a terra. Sua presença será majestosa e imponente, revelando sua natureza divina e sua autoridade sobre todo o universo. Este retorno não será em segredo ou oculto, mas será testemunhado por todos os habitantes da terra. Cada olho o verá e cada coração o reconhecerá como o Filho de Deus, o Salvador prometido e o Rei dos Reis. Não haverá dúvidas ou questionamentos sobre sua identidade e propósito, pois sua presença transcenderá qualquer limitação humana,
O retorno de Cristo não é apenas um evento de julgamento, mas também de restauração e renovação. Ele virá para estabelecer seu reino sobre a terra, trazendo ordem e justiça para um mundo abalado pela dor e pelo sofrimento. Seu reinado será caracterizado pela paz, pela harmonia e pelo amor que transcendem toda a compreensão humana. O retorno de Cristo trará também a reconciliação entre os povos e as nações. As diferenças e conflitos que marcaram a história da humanidade serão superados pela presença do Príncipe da Paz, que unirá todos sob sua autoridade e amor. O retorno triunfal de Cristo é, portanto, a consumação do plano redentor de Deus para a humanidade. É o cumprimento das promessas feitas desde os tempos antigos, quando os profetas anunciaram a vinda do Messias para trazer salvação e libertação aos cativos. Para os crentes, o retorno de Cristo é motivo de esperança e alegria, pois representa o fim do sofrimento e o início da vida eterna ao lado do Salvador. É o momento em que todas as lágrimas serão enxugadas e toda dor será transformada em alegria, na presença daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O relato da grande tribulação e do retorno triunfal de Cristo é mais do que uma narrativa profética. É uma poderosa história de redenção, esperança e renovação. Nesses eventos dramáticos e significativos, há um confrontado com a realidade da luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, que permeia a história da humanidade desde os tempos antigos até os dias atuais. Mantenha seu olho fixo na promessa da vida eterna e na esperança da restauração completa que está por vir, e que, ao final desta jornada, possamos ouvir as palavras do Mestre. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor.